Alguma objeção à gravação? Nenhuma objeção. Então, nós vamos entrar agora no último tópico, que é a transformada de Laplace. E como eu falei nas aulas anteriores, eu não vou dar um curso inteiro de transformada de Laplace em respeito ao tempo de vocês, porque vocês já tiveram isso o quê? 2 vezes, né? Vocês mencionaram. Então, como vocês veem transformada de Laplace em outros cursos, eu achei bem mais útil e eficiente eu explicar o que geralmente não é explicado nos outros cursos, que é qual é a relação da transformada de Laplace com o de Fourier. Por que você precisa de transformada de Laplace de vez em quando? Então esse vai ser o foco da aula. O foco é a ponte entre Fourier e Laplace, e não propriedades da transformada de Laplace, por exemplo, que são muito parecidas com as de Fourier. Vocês já entenderam de Fourier, entenderam de Laplace também. Então, a motivação para a transformada de Laplace, ela pode ser feita de maneira limpa, utilizando uma propriedade de sistemas que eu sempre deixo para essa parte do curso. Então, uma das propriedades que eu ainda não comentei é a propriedade de estabilidade. E essa propriedade que vai fazer a ponte, a transformada de Fourier para a transformada de Laplace. Então, primeiro eu vou definir o que é a propriedade de estabilidade e depois nós vamos ver quais são como que você pode avaliar se um sistema é estável ou não quando o sistema é LTI. Então, o exemplo que eu dou, ele é o mesmo do curso de semicondutores, que é a bolinha na rampa. Então, imagina que você tem 2 casos. Você tem um sistema aqui que é uma bolinha numa rampa formato U e o outro é uma bolinha na rampa de formato U inverso. Vamos supor que a entrada do sistema seja o peteleco que você dá na bolinha. E a saída seja a altura da bolinha. Se eu der uma entrada limitada na bolinha, o que eu quero dizer com isso? Uma entrada finita, que não foi para infinito. Então, se o meu peteleco não é do Hulk, se ele é finito, a altura da bolinha vai ser finita nesse sistema. Concordam? Todo mundo concorda? Sim. Uma afirmação até trivial, né? Agora, se eu der um peteleco, por mais levinho que ele seja, nem precisa ser um super peteleco, pode ser uma encostadinha aqui nessa bolinha. O que vai acontecer com a altura dela? Ela vai para menos infinito, correto? Então, esse é um sistema onde uma entrada limitada, um peteleco, resulta em uma saída não limitada. Quando a entrada é limitada, mas a saída é não limitada, o sistema é instável. Então, para o sistema ser estável, uma entrada limitada tem que resultar numa saída limitada. Então, como você testa se o sistema é estável ou instável? Você coloca uma entrada limitada. Se a saída for limitada, ele é estável. Se a saída for ilimitada, ele é instável. E a gente diz que um sinal... Professor, Oi. mas a gente fala estabilidade do sinal ou do Do sistema? sistema. Mas como Ok, você testa a estabilidade do sistema? Vendo como ele modifica um sinal limitado, entendeu? beleza. Então você usa o sinal para testar o sistema, mas a estabilidade é uma propriedade do sistema. E a gente diz que um sinal é limitado, o sinal é limitado ou ilimitado, tá, Tiago? Mas o sistema é estável ou instável. Então a gente diz que um sinal é limitado quando o módulo de G do sinal é menor ou igual a um número finito para todo t.
Isso aqui é um jeito meio escolástico, eu diria, de dizer que G de T nunca é infinito, tá? Existe um máximo de G de T. Esse máximo você chamou de A. E esse máximo não é infinito. Então quer dizer que G de T nunca é infinito. G de T é a saída? Não importa, porque eu estou dizendo assim, esse é o que caracteriza um sinal ser limitado, entendeu? Ah, ok. Aí para eu testar o sistema, eu vou colocar na entrada um sinal que vai respeitar essa definição, essa propriedade, e eu vou testar se essa propriedade também é respeitada no sinal de saída. Entendeu a ideia, Thiago? Entendi. Aí se a entrada e a saída fazer isso, fazer, For né? limitado, For limitado, aí o sistema é estável. isso. Mas tem uma leve... é um número, tá, Giovana? Real, que não é infinito. Aí você pode entender que A é o máximo de G de T. É o valor máximo do módulo de G de T. E o que eu quero dizer com isso? Eu só quero dizer que G de T nunca é infinito. Então, se G de T nunca foi infinito, se não tiver um instante de tempo que G de T é infinito, ele é limitado. Entendeu, Giovanni? Então, mas tem uma sutileza aqui. A bolinha está aqui. Esse sistema é estável ou instável? Depende do sinal. Depende. Se você der uma entrada pequenininha, ele vai oscilar aqui. Se for muito grande, ele vai para o beleléu, né? Mas a gente diz que o sistema é estável se a saída for limitada para qualquer entrada limitada. Então, esse sistema aqui, a gente vai classificar ele como instável, porque existe uma entrada limitada que resulta numa saída ilimitada. Ok? E aí, dependendo do caso, você pode dizer, se você quiser, que dentro de uma faixa ele é estável, mas oficialmente, matematicamente, ele é instável, tá? Tudo bem, pessoal? Beleza. Tá aí. Agora, isso que eu falei é para qualquer sistema, ok? Então, vamos focar a nossa atenção de agora em diante para sistema LTI. Então, pensa o seguinte: toda a informação de um sistema LTI está na... Eu vou chamar y de t da resposta da saída do sistema e x de t vai ser a entrada. Toda a informação do sistema LTI está dentro da resposta ao impulso dele, tá? Se você conhece a resposta ao impulso, você conhece tudo o que você precisa conhecer sobre o seu sistema LTI. Ele é completamente caracterizado pela resposta ao impulso, como a gente viu na aula anterior. Estão lembrando? Beleza. Se toda a informação sobre o sistema está dentro de H de T, tem necessariamente que ser possível eu detectar se o sistema LTI é estável ou instável somente a partir do H de T, concordam? Se toda a informação está aqui, essa informação tem que estar aqui também. Então, o que nós vamos fazer agora é descobrir qual característica de H de T me conta se o sistema é estável ou instável. Notem que H de T é um sinal,
Ele é o que sai do sistema quando você dá um peteleco nele, quando você dá um impulso. Mas ele é um sinal especial, ele é um sinal que carrega informação do sistema. Então, o nosso objetivo agora é investigar quais características de H de T me contam se o sistema é estável ou instável. Tudo bem? Então, como é que a gente faz isso? Ora, a gente usa a definição de estabilidade. A gente supõe que x de t é limitado, ou seja, que a entrada é limitada. Então, eu suponho que a entrada é limitada e verifico quais condições o H de t tem que satisfazer para que a saída também seja limitada. Para isso, eu vou colocar a convolução entre a entrada e a saída dessa forma, tá? Geralmente, a gente coloca x de t0 e h de t menos t0. Para essa tarefa de hoje, é mais conveniente eu colocar a convolução assim. Professor, a gente está supondo só que a entrada é limitada, a saída a gente vai ver ainda. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Supondo que a entrada seja limitada, o que H de t tem que ter de bom ou de ruim para que Y de t também seja limitado? Entendeu a ideia? Entendi, obrigada. Todo mundo entendeu o que nós vamos fazer? Então, o que vai caracterizar se Y de t, se a saída é limitada ou não, é o módulo dele. Então, eu vou ver qual é o módulo de Y de t. Então, o módulo de Y de t, naturalmente, é o módulo dessa integral, né? Agora, a integral é nada mais, nada menos do que uma soma de produtos. Produto desse termo com esse termo. O módulo de uma soma, a integral não é uma soma? Sim, integral é uma soma. Mas o módulo de uma soma não é necessariamente menor ou igual do que a soma dos módulos? Em outras palavras, isso aqui necessariamente é menor ou igual à soma dos módulos. Então, essa frase, essa afirmação é trivial ou não? Passagem daqui para cá é trivial ou não? Então, essa afirmação é: o módulo da soma é menor ou igual à soma dos módulos. Isso é óbvio ou não? É sim. Então, não posso avançar então, né? Pode, vai em frente. Então, agora, esse módulo, essa soma de módulos aqui, é tudo número positivo agora, né? Mesmo se x e h forem complexos, o módulo é real e positivo. Então, essa soma necessariamente é menor ou igual a A vezes a integral do módulo de h de t de 0 dt0. Por quê? Porque o maior número que o x pode ter é A. Então, se eu puser A para tudo quanto é x, eu vou ter um número maior do que eu teria se eu tivesse x aqui admitindo valores menores do que A.
Então, esse aqui é o pior dos casos. Então, isso aqui necessariamente é menor ou igual a A vezes essa integral, onde A é o maior valor de x. Entenderam, gente? Beleza. O módulo de um número de um número complexo ou imaginário, Letícia? Então, se eu tenho um número complexo, se C é complexo, o módulo é C vezes C conjugado. Isso aqui é um módulo ao quadrado. É a raiz disso. Esse é o módulo, lembrou? É o tamanho é o comprimento da flechinha no plano fasorial. Tá. Então, tá aqui já a resposta da nossa pergunta. Como que eu garanto que y de t é limitado? Eu preciso que esse número aqui seja não infinito, correto? Certo? A integral tem que ser finita. Então, tá aqui. A integral não pode divergir. Então, presta atenção. O que nós concluímos? Nós concluímos que se essa integral convergir, o sistema é estável. E ainda bem que a nossa conclusão depende só do h de t, porque só h de t tem informação do sistema. Então, nós concluímos que um sistema LT é estável quando a integral do módulo da resposta ao impulso converge. Ou seja, quando a resposta ao impulso tem começo, tem fim e não vai para infinito. Correto? Tudo bem, gente? Certo. É intuitivo, né? Ou não? Vocês acham intuitivo essa afirmação? Pensa o que h de, como é que essa integral ia divergir? Ou se h de t nunca tem fim, h de t sempre vai ter um começo, porque o sistema é causal, né? Então ele começa no t igual a zero, porque o impulso é dado no t igual a zero. Se ele, por exemplo, ficar 1, depois você dá um impulso, ele dá uma oscilada e fica igual a 1. Até o infinito, isso aqui vai para as cucuia. Então, o seu sistema é instável. Quer dizer que você deu um peteleco. É como se você tivesse dado um peteleco no seu sistema massa-mola e a sua mola ficasse esticada para sempre, entendeu? Estranho, né? Não vai rolar. Isso é um sistema instável. Então, o sistema massa-mola sem atrito, por exemplo, é um sistema instável. Ou pode acontecer de você dar um peteleco e a resposta ao impulso começar a oscilar e explodir, ficar exponencial. Aí isso aqui também não vai convergir. Aí o sistema é instável. Tá claro, gente? Tá intuitivo? Tá? Podemos avançar? Pode sim. Ok. Então, anota aí no seu caderno. Conclusão 1. O sistema LTI é estável quando, aí você põe essa integral aqui, converge. Essa é a conclusão 1. Enquanto vocês anotam, eu tomo minha água com gotinhas da terra ou do terra contra o mau hálito, porque minha esposa falou que nenhuma mulher merece um homem com mau hálito. E diz ela que funciona.
Eu tomo muito café, né? Isso costuma dar mau hálito. Posso pagar, gente? Do Terra. Gotinhas de tangerina. Pena que não tá no público os vídeos, senão a gente ia arrumar mais um patrocinador. Ah, ninguém tá querendo patrocinar a gente. Nós vamos ter que fazer algumas coisas um pouco mais chamativas. Dar uma aula de culinária. Ou uma nova dança exótica. Mas sinais e sistemas semicondutores, tá difícil. Então, uma primeira conclusão nossa, aquela integral tem que convergir. Agora, que eu já identifiquei o que o sistema LTI tem que obedecer para o sistema ser estável, eu vou mostrar para vocês o que isso tem a ver com transformada de Fourier, ok? Então, o que eu vou mostrar? Eu vou contar o que eu vou mostrar para vocês agora. Vou afirmar antes de provar, para vocês entenderem a conexão. Ih, eu perdi a piada aqui. Para vocês entenderem a conexão com o que a gente acabou de falar. Eu já perdi as piadinhas, gente. Qual título é perfeito? O da Giovanna? É que os títulos, professor, de vídeo no YouTube que dá view é colocar isso. Tipo, fiz isso e era do que deu. Ah, Tipo um clickbait. A pessoa chama de, tipo, pra você clicar fácil e entendi. querer ver o que tem. Entendi. Então eu vou pôr a afirmação na lousa para vocês entenderem a conexão, tá? Aí para complementar a gente põe um gato, né? Alguma coisa envolvendo gato. Aí fica um mega clickbait. Como é que eu vou colocar isso? Ah, já sei. Ó, eu troquei o T0 por T agora porque não faz diferença, né? Só o índice. Então, o que eu quero provar agora é que esse critério de convergência coincide com a existência da transformada de Fourier de H de T. O que eu quero dizer com transformada de Fourier existe ou não? Quer dizer que você calcula a transformada de Fourier e não dá infinito, entendeu? Se você calcula a transformada de Fourier e dá infinito, a gente fala que ela não existe. Essa afirmação aí é equivalente à última. A afirmação... Qual? Que ela dá infinito? De que o sistema LTI é estável. Então, primeiro a gente viu que ele vai ser estável quando isso aqui convergir, correto? Isso. E agora a informação 2 é que ele vai convergir quando H de F existir. Aí a conclusão do seu silogismo é que a estabilidade do sistema coincide com a existência da resposta em frequência. Entendeu os passos lógicos? Todo mundo entendeu os passos lógicos? Então você pode colocar isso aqui como afirmação 2. Aí qual é a conclusão? A conclusão é que quando a resposta em frequência existir, o sistema é instável. Quando ela não existir, ele é instável.
Mas por quê? Tipo, a última afirmação foi mais Eu não, lógica. eu não provei isso ainda. Isso, exato. Então, eu só estou esperando vocês acabarem de copiar para provar. Aí você está perguntando, né? Isso mesmo. Tá. Terminaram? Eu acabei. Tá, então vamos provar que isso é verdade agora. Então, é a mesma história. Ver o que acontece com o módulo. Então, H de F. Então, se você quiser colocar no seu caderno, nós estamos provando a afirmação 2. H de F é a transformada de Fourier de H de T, certo? Então, eu quero saber se esse bicho tem módulo finito, né? Se o módulo dele não é infinito. Então, o módulo dele é igual ao módulo da soma. Que é menor ou igual à soma dos módulos. Então, como sempre acontece com o critério de convergência, você vê o pior caso, né? Então, isso aqui vai ser menor ou igual ao módulo das somas, então basta a gente ver se isso aqui converge ou não. Agora, qual é o valor deste módulo? Qual é o valor desse módulo? Tô pensando, será que é um? É um, claro. É um, Pega né? multiplica ele pelo próprio conjugado. Dá um, não é? Dá elevado a zero. Todo mundo Certo. concorda? Então, isso Peraí, aqui, professor, por que que ele é um? Não entendi. ele não é. Se você tem um sinal, esse número é elevado a θ. Aqui o θ é menos 2πft, tá? Se eu para eu calcular o módulo dele, eu não multiplico pelo conjugado, Sim, sim. que dá Ah, elevado entendi. a zero, que é 1. Ah, entendi. Beleza. Então, isso aqui expressa o fato de que e elevado a 2πft é uma base ortonormal. Ele é unitário, é um vetor unitário, no sentido do espaço de Hilbert, que o produto escalar dele com ele mesmo dá a função delta, né? Foi Então, nisso que eu pensei, professor. então correto, é isso mesmo. Então, vamos colocar esse português bem claro. Aqui nós provamos que H de F, o módulo de H de F é finito, quando essa integral aqui convergir, que é a afirmação 2. Correto? Então a afirmação 2 está provada. Então, com a afirmação 2, com a afirmação 2, a gente conclui que o sistema é LTI, que o sistema LTI é estável quando a resposta em frequência existe, correto? Correto, gente? Certo. Tá. E quando ela não existir? Pode ser que você tenha um sistema que seja instável, mas você quer trabalhar no domínio da frequência com ele. Você pode trabalhar no domínio da frequência com ele? Você lembra? Você quer a resposta em frequência dele. Você vai calcular a resposta em frequência dele.
vai dar infinito. Mas você quer trabalhar no domínio da frequência. Por quê? Porque é tudo mais fácil. A representação do domínio do tempo é uma EDO. No domínio da frequência, a gente viu amplamente, é simplesmente uma relação algébrica. Por quê? Porque você está na base de autovetor, você diagonalizou. Então, o que você faz? Você pensa o seguinte, qual que é o problema meu aqui? O problema é que a minha base ortonormal tem módulo 1, então ela não me ajuda a convergência. A base aqui não ajuda a convergência. Então, o que eu faço? Falar, então eu vou usar uma base que não seja mais ortonormal. Eu vou usar uma base que tenha módulo diferente de 1. Porque se ela tem módulo diferente de 1, pode ser que o módulo desse termo faça com que esta integral aqui converja, mesmo quando essa aqui diverge. Entenderam o raciocínio? Então eu vou modificar a base que eu uso. Eu não vou mais usar esse conjunto de base ortonormal. Eu vou usar um conjunto de base um pouco mais complicado, que vai ter módulo diferente de 1, dando então a esperança da convergência desta integral. É óbvio que não vai ser exatamente essa integral, vai ser a integral onde aqui eu vou ter a nova base. Mesmo na situação onde esse h de t não converge. Não, Rodrigo, pode ser que, por exemplo, pode ser que esse termo aqui converja sozinho e a integral diverge. Não é garantido, mas ele abre a possibilidade. Inclusive, a gente tem, uma das coisas que a gente vê são as condições de convergência, entendeu? Então, não é que eu ponho qualquer coisa aqui e vai convergir. Mas se esse módulo aqui for diferente de 1, pode ser que esta integral converja mesmo com essa aqui divergindo. Entendeu, Rodrigo? Pode ser que. Não é garantido de forma alguma. Isso, Eduardo. Você está confirmando que você entendeu correto, né? Porque sua afirmação tá perfeita. Mas, professor, Oi. se a integral aí do módulo de HT diverge, como que eu consigo afirmar que numa outra base eu faço H de F existir? Tipo, Ó, se numa integral eu estou provando que H de F não existe, como que na outra ela pode é porque existir? vai ser outra integral. Vai ser uma integral onde essa exponencial não é mais real. Mas Não a é mais HDF módulo não é 1. a mesma? Não. Agora ele vai ser... Você pode ter o mesmo F, mas você mudou a transformada. O valor que você tem aqui é diferente do que você teria para um outro F. Ah, O mesmo você F. tá mudando a representação, então, do Você está H. mudando a representação, isso. Entendi. Mas você ainda vai ter uma transformada desse tipo. Você ainda vai trabalhar com a base de autovetores. Você só mudou o conjunto de autovetores. Mas se eu mudei o conjunto de autovetores, isso aqui não são os coeficientes do sinal h de t na base, e elevado a 2pft? Certo. Se eu Entendi. mudar a base, isso aqui muda junto, correto? Faz sentido. Entendi. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma amplitude no fasor. Então, tudo que a gente vai fazer é pôr uma amplitude aqui. A gente vai transformar esse meu elevado a I2PFT em algo do tipo A, não, eu já usei A, C elevado a I2PFT. Aonde o C agora vai ser o módulo que é diferente de 1. Entendeu? É só isso que nós vamos fazer. Nós vamos dar um módulo diferente de 1 para a base. Então, nós mudamos a base. Aí fica mais sutil a questão.
aquela história de produto escalar, tem que tomar cuidado agora que a base não é mais ortonormal. Mas as ideias são parecidas. Eu não entendi, Stefano. Que critério da integral? O que é o AI? AI aonde? Stefano? Eu não tenho uma série aqui, eu tenho uma integral. Nós somos um domínio contínuo, estamos num domínio discreto. Mas esse é o critério, isso aqui tem que convergir. É parecido, por exemplo, H de T não pode ir para o infinito, igual a série não pode explodir. Entendeu? Então, presta atenção, o que a gente vai fazer é simples assim, nós vamos simplesmente pôr um módulo diferente de um, tá? Para a gente ter esperança da convergência. Como que a gente faz isso? Como que a gente põe um módulo diferente de um? A gente, nos livros, eles vão falar que eles trabalham com uma frequência complexa. Eu não gosto de jeito nenhum de falar isso, tá? Frequência complexa é altamente contraintuitivo. Então, você define o número S, que é um número complexo, nesse sentido, sigma igual mais I2πf. Eu vou, em vez de usar 2πf, agora eu vou usar o ômega, para ficar igual o que geralmente se encontra em livros, tá? E aí, a transformada, vou escrever a transformada aqui, é expandida assim, ela vai ficar e elevado a menos st dt. Então, o que aconteceu aqui? Qual que é a diferença disso aqui para a transformada de Fourier? Isso aqui vai dar h de t e elevado a menos... O sigma vai ser menos sigma t. E aqui eu vou ter e elevado a menos i 2π ft dt. Então, aquele c, que é o módulo que eu coloquei, é esse termo. Esse é um termo que modifica a amplitude. A amplitude original, que era 1, agora não é mais 1, porque ela tem esse termo. Então, essa é a nova base que a gente usa, a base elevada a menos st, onde você pode entender que cada sigma define um conjunto completo de base. Então, fixou o sigma, todos os f's reais definem uma base. Mudou o sigma, é outra base. Então, agora nós temos... Essa parte aí com sigma seria a constante, que não faz a base ser, o módulo dela ser igual a 1. Não é constante porque ela é função do tempo, né? Mas ela é um módulo diferente de 1, entendeu? Mas ela é a causa de fazer da esperança da convergência, perfeito. Ok. O que faz com que esse módulo não seja mais 1. Isso. Então como que você entende isso? No sentido de bases. Até agora, a gente estava trabalhando com sigma igual a 0. A gente estava trabalhando com uma base, que é infinita, certo? Concordam? Agora, nós temos um conjunto infinito de bases infinitas. Cada valor de sigma fixo é uma base. Mudou o sigma, mudou a base. Como eu tenho infinito sigma pode ser qualquer número real, eu tenho um conjunto infinito de bases infinitas. Ficou claro? Pensem que o sigma é um índice que te conta qual base você está. Você trocou o sigma, você trocou... Não... Ó, vamos diferenciar o que é trocar sigma e o que é trocar f. Fixa o sigma.
fixa o sigma. Sigma igual a zero. Você não está na transformada de Fourier? Certo. Quando você troca o f, você trocou um vetor dentro de uma mesma base. Correto? Certo. Agora, se eu trocar o sigma, eu troquei a base. Sim, Então, dá para fazer analogia com aquele seu C de constante multiplicado pela base E elevado a I menos 2πft. Aí se muda o C, muda a tá, base. muda a base. Perfeito. Isso mesmo. Então, mudei o sigma, mudei a base. Mudei o f, mudei o vetor da base. Mudei o sigma, mudei a base. Esse é o melhor jeito de entender o que está acontecendo. Agora, o resultado disso aqui é uma função de duas variáveis. Sigma igual a zero, eu tenho a transformada de Fourier. Mudei o sigma, eu tenho uma outra transformada. Porque eu estou usando uma outra base. Mudei o sigma de novo, estou usando outra base. Mas basta que H de sigma f convirja para pelo menos uma região de sigma para que eu tenha uma representação em frequência. Então pode ser que para sigma igual a zero, isso aqui dá infinito. Dancei. Mas aí vamos supor que para sigma igual a 20, deu finito. Beleza. Eu tenho uma representação em frequência. Eu tenho uma representação numa base de autovetores. Porque isso aqui continua sendo um autovetor. Então eu continuo tendo o benefício de diagonalização. Só que eu não chamo mais isso aqui de resposta em frequência. Eu chamo de função de transferência. Eu não chamo isso aqui mais de transformada de Fourier. Eu chamo de transformada de Laplace. Entenderam, gente, a ideia? Estevão, quando essa pergunta vem pelada assim, pode repetir? Eu nunca sei de onde que eu começo. Tiveram várias partes. Você está perguntando do significado matemático do sigma. Então, pensa que uma base é um saco. Então, e os vetores dentro da base, dentro desse saco tem os vetores da base, ok? Imagina isso. Até agora a gente está trabalhando com um saco. O saco sigma igual a zero. O sigma é o nome do saco. Sigma igual a zero. É o saco que a gente tem trabalhado até agora. Agora a gente viu que de vez em quando o saco sigma igual a zero não é uma base boa para a gente, porque o sinal não converge para essa base. Aí nós agora vamos invocar outros sacos. O saco sigma igual a 1, 1.8, 3. Entendeu? Que dá outro conjunto de base. Só que como sigma é um número real, eu tenho infinitos sacos, entendeu? Então agora eu tenho um conjunto, eu tenho infinitos sacos e cada um desses sacos é infinito dentro dele. Então você muda o F, você muda um presentinho dentro do saco. Você muda o sigma, você muda o saco. Enxergou? E para o nosso objetivo, que é ter uma representação em frequência, basta um saco funcionar. Ele vai... Oh, perfeito, Thiago. Agora, se eu fizer a mesma coisa, eu vou ter o módulo de H de T. Esse módulo aqui continua dando 1, mas esse aqui não dá mais 1. Então, esse aqui continua dando 1. Então, aquela integral vai ser esse módulo vezes essa. Às vezes, dependendo do sigma, esta integral aqui converge, mesmo quando a integral sem esse termo diverge. Entendeu?
Aí a exponencial ali, ela continua dando Vira 1. 1. Isso, Isso. vai embora. Some. Entendeu? Certo. Então, o Eduardo está perguntando se pode ter mais de um sigma que faz convergir. Raramente converge só para um sigma, Eduardo. Geralmente existem regiões de convergência. Vocês viram em algum curso as regiões de convergência transformadas de Laplace? Então, às vezes, o sigma vai convergir, por exemplo, de 8 para cima. Para qualquer valor de sigma maior que 8, converge. Eu vou dar alguns exemplos na aula de hoje. Pode ser que seja para trás, pode ser que para sigma menor do que 8 vai convergir, entendeu? Ou pode ser numa faixa que ele converge. Depende de qual sinal você está aplicando a transformada de Laplace. Pode ser, ou a convergência pode ser para a direita, ou para a esquerda, ou uma intersecção das duas, que é uma região de convergência. Então, a transformada de Laplace, ela é uma função de duas variáveis. Em livros textos, geralmente, o pessoal usa uma notação mais condensada. Ele define a transformada de Laplace simplesmente assim. E fica parecendo que é uma função de uma variável, a variável S. Mas S é um número complexo, então isso aqui é uma função de duas variáveis. Pensa que é isso aqui, tá? Você condensou essa notação aqui. Mas se você começou a ficar confuso, na sua cabeça abre de novo. Isso aqui é uma função de duas variáveis. Sigma e F. Ou sigma e ômega, se preferir. Então essa é a transformada de Laplace, tá? Ela envolve a transformada de Fourier. Então vamos dar alguns exemplos paradigmáticos de determinação de região de convergência da transformada de Laplace. Vamos supor que o seu... Aliás, antes de eu falar disso, eu motivei a transformada de Laplace através da resposta ao impulso. Mas é evidente que a transformada de Laplace pode ser aplicada para qualquer sinal, não só para a resposta ao impulso. Ok? Inclusive, se você tem um sistema LTI, estável ou instável, se você tem algo dessa forma, e se você aplicar a transformada de Laplace dos dois lados, a propriedade da convolução da transformada de Fourier também é da Laplace. A prova é praticamente idêntica. Então, você vai ter que y de S é igual a x de S vezes h de S, que é a representação em frequência. Esse h de S agora se chama de função transferência. Entenderam? Ok, gente? Então, todas as propriedades para a transformada de Fourier também valem para de Laplace. Aí, por exemplo, tem uns detalhes. A transformada derivada, às vezes você consegue colocar a condição inicial de maneira explícita. É o que vocês fazem em circuitos, né? Mas é a Como mesma assim, de ideia. maneira explícita? Ela pode... você pode fazer a integral começando, por exemplo, de zero até infinito. E aí o valor do sinal no tempo t igual a zero entra na propriedade derivada. Vocês não viram isso amplamente em circuitos? Não, é que eu entendi na hora que você disse explícito.
Mas é a mesma coisa. Então você tem, se a derivada, se um sinal tem transformada de Laplace x de s, a derivada do sinal tem transformada de Laplace x de s x de s. Qualquer propriedade da transformada de Laplace tem que valer para a de Fourier, porque a de Fourier é um caso particular de Laplace, correto? Não faz sentido? Faz sentido o contrário, né? Se a de Laplace vale, a de Fourier tem que valer. Sim, sim, isso. Então, Mas, o que você está dizendo é o seguinte: pode ser que eu tenha uma propriedade de Laplace que fica diferentona exato. para o sigma, que envolve um sigma, e aí a de Fourier é o caso particular. Mas, por exemplo, se você tem a convolução de Fourier, você vai ter a convolução também em Laplace. Mas o que você falou está correto, Thiago. Que é, por exemplo, o exemplo do condição inicial. Aí o que eu pensei é, pode existir alguma propriedade de Laplace que não... Não, uma propriedade de Fourier... Calma, professor. Deixa eu Lembra, pensar direito. Fourier é um caso particular da de Laplace. Ela tem que estar dentro da de Laplace. Entendeu? Isso, existe alguma propriedade de Laplace que não serve para de Fourier? Não, porque Fourier é Laplace com signo igual a zero. Certo. Entendeu? Então, lá, é igual você perguntar: tem algum paulista que não é brasileiro? Entendeu? Não é a mesma coisa? Depende. Não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A transformada de Fourier é um caso particular da transformada de Laplace. É um dos sacos da de Laplace. É o saco com signo igual a zero. Entendeu? Então, todas as propriedades da transformada de Fourier tem que valer para de Laplace. Então, eu vou dar um caso particular de um exemplo, tá? Para região de convergência E comum. tem pergunta no chat, professor. Mas eu já não respondi? Do Stefano? Então, lembra, Stefano, se Fourier é um caso particular de Laplace, as transformadas de Fourier estão dentro da de Laplace. Entendeu? Não, você não perde quando você vai para o geral, Stefano. Você inclui mais, você adiciona. Você está pensando o contrário. Existe. Quando você vai de paulista para brasileiro, você incluiu o mineiro, o carioca, o baiano. Você não Eu perdeu o acho que paulista. ele quis dizer, pode ter alguma característica da de Laplace que não tá na de Fourier. Tipo, Sim, o porque. carioca não é paulista, mas é Isso, brasileiro. isso, mas você não perdeu o paulista. Perfeito. Por Não, quê? Porque. professor, Pode a falar. minha pergunta era se tem propriedade que só vale para Fourier, não vale para Laplace, porque tem como a de Fourier é mais específica, pode ter alguma coisa que só funcione para ela, que nem tem conjuntos numéricos, que quanto mais geral vai ficando, você perde a propriedade de comutatividade, por exemplo. Não, mas a transformada de Fourier está dentro da de Laplace. Então, eu acho que você está com a intuição certa, mas você está se expressando de maneira inadequada. Você pode dizer o seguinte: algumas propriedades da transformada de Fourier pode ser que seja um caso particular da transformada de Laplace que só é observado com sigma igual a zero. É isso. Que aí quando o sigma é diferente de zero, a propriedade é diferente, entendeu? Aí sim, Ah, tá. entendeu? Não entendi. Mas ela é um saco da de Laplace, então ela tem que valer para Laplace para o caso particular de sigma igual a zero.
Entendeu o sentido que eu falei? Entendi sim, obrigado. Então, ó, vamos supor que você tem esse sinal. O de t aqui é a função step, tá? Ela é 0 para t menor do que 0 e 1 para t maior que 0. Ok? Então vamos pensar. Não, o que eu quero? Eu quero A positivo ou eu quero A negativo? Eu vou deixar o A negativo. Eu estou dando um exemplo. Suponha que h de t seja essa função, onde u de t é a função step. Então, u de t é a função step. Eu estava pensando com os meus botões aqui se eu ia deixar o A negativo ou positivo. Acho que é melhor deixar ele negativo. Então, o h de t por si só converge? Depende do A, correto? Se o A for positivo, ele vai convergir, não vai? Porque essa função aqui vai para zero para ter infinito. Se o A for negativo, aí ele vai divergir. Certo? Então vamos ver quais são. Para um A qualquer, vamos ver quais valores de sigma vai fazer com que isso converja ou não. Então vamos calcular a transformada de Laplace desse h de t. A transformada de Laplace, a integral é de menos infinito a mais infinito. Então, como eu tenho u de t aqui, o u de t vai fazer com que a integral vá de 0 até infinito, com e elevado a menos. Por que é 0, professor? Oi? Por que é 0? Por que ela é 0 de menos infinito até 0? Por causa do u de t. O u de t é 0. Ah, entendi. Então, o u de t faz com que eu possa pegar a integral de 0 a infinito, entendeu? Entendeu, pessoal? Tá bonito. Tá, então, essa integral só vai convergir quando o a mais sigma, ou seja, a parte real da exponencial, for maior do que 0, concordam? Do mesmo jeito que, pensa, essa integral aqui de 0 a infinito de e elevado a menos alfa t, dt, onde alfa é um número real. Se alfa for positivo, essa integral converge. Se ele for negativo, ela diverge. Concorda? Sim. Aqui, qual é a parte real? Não é mais o A, é A mais sigma, certo? Porque eu tenho o sigma aqui do S, correto? Então, essa integral vai convergir quando A mais sigma for maior que 0. Isso significa que ela vai convergir quando sigma for maior do que menos A. Em outras palavras, eu vou ter uma representação em resposta em frequência de um sinal desse tipo. Ele tem transformada de Laplace para a região onde sigma é maior ou igual, é maior do que menos A. Então, se A for, por exemplo, 3, sigma maior do que menos 3,
converge. Isso inclui o zero, certo? Então, quer dizer que se A for 3, isso aqui tem transformada de Fourier. Estão enxergando? E qual que vai ser o resultado? Se ele convergir. Bom, vai ter menos aqui, A mais S, E elevado a menos A mais S T. Essa aqui é a integral, né? Aí eu venho aqui de 0 a infinito. O infinito aqui, eu vou pôr a resposta aqui no cantinho, tá? O infinito aqui faz com que a exponencial dê zero, né? Na região de convergência. Então, o infinito é zero, aí você tem menos, o zero aqui dá 1, então você tem que, o H de S, você tem que H de S é igual a 1 sobre A mais sigma mais I ômega, ou seja, A mais S, na região de convergência. Então, se sigma for maior do que menos A, esse sinal tem transformada de Laplace. Essa transformada de Laplace, uma função de duas variáveis. Mas ela só é esse valor quando sigma for maior do que menos A. Se sigma for menor do que menos A, essa integral que explode. Tá claro, gente? Aqui é a integral de uma exponencial, né? Então, caiu o valor da exponencial, e aqui é elevado a menos A mais S, A mais S vezes T. É o mesmo argumento aqui, é esse argumento. Deixa eu ver se eu escrevo mais bonito. Mas eu só fiz a integral da exponencial. Entendeu, Rafael? Então, quando você colocar infinito no t, a parte real da exponencial vai fazer com que ele dê zero. Quando você puser o zero, dá 1. Por isso que o resultado é esse aqui. Ficou claro? Beleza. Professor, só Oi. para ver, esse foi um exemplo genérico que você não está associando ainda com a parte de instabilidade ou estabilidade, né? Eu parei de falar de estabilidade e instabilidade, agora eu estou falando mais Só de da- região de convergência. Mas Ah, vamos... tá. Eu ia pro- perguntar se, tipo, desculpa, mas só se você disse que quando, no exemplo que você deu lá, que pode ser menor que zero, menor que 3 converge. Então ele inclui o zero, e aí nesse caso a gente já sabe que ele converge e é estável? Perfeito. Então, se H de T for a resposta ao impulso de um sistema LTI, você acabou de determinar que esse H de T representa um sistema estável se e somente se H for um número negativo. O A for um número negativo. Desculpa, positivo. Eu posso apagar aqui para eu colocar um gráfico mostrando isso, que é bastante importante? Você pode repetir essa Eu quero parte? repetir com o gráfico, entendeu? Tá. Mas está falando para o caso específico desse impulso. Mas eu vou comentar que esse caso específico, ele, na verdade, é bem geral. Aliás, Tá. não confunde a região de convergência com a estabilidade. A estabilidade está dentro da região de convergência. Você pode descobrir se um sistema LTE é estável ou não, olhando a região de convergência da resposta da transformada de Laplace da resposta ao impulso. Mas isso tem que ser a resposta ao impulso para trazer informação sobre o sistema, entendeu? Sim, entendi. Então, Se se isso aqui a for um sinal região... qualquer, nem é a informação do sistema, entendeu? Não, com certeza.
Mas se então a região estiver dentro, se ela passar pelo zero, né? Se ela incluir o zero, ela é convergente. Então, Isso. Então, a gente geralmente determina o estável. plano S assim, a gente põe no eixo vertical, a gente põe a parte imaginária do S, e no eixo real, a gente coloca, no eixo horizontal, a gente põe a parte real. Então, essa condição aqui quer dizer que todos os S's, vamos supor que A seja positivo, então o menos A esteja aqui. Isso quer dizer que todos os S's dessa linha pontilhada, que é infinita, para a direita, está na região de convergência desse sinal. Correto? É menos A ali embaixo. É menos A, porque o sigma tem que ser maior que menos A. Então, se o A for positivo, o menos A está à esquerda do eixo da origem, certo? Uhum. Cadê a transformada de Fourier? Está aqui. Todos os S's nesse eixo vertical coincidem com a transformada de Fourier, certo? Porque a região sigma igual a zero. Concorda? Certo. Então, nesse exemplo, a região de convergência inclui a transformada de Fourier, porque inclui a origem. Então, se isso aqui for a resposta ao impulso de um sistema LTI, o sistema vai ser estável quando o A for positivo. Vai ser instável quando o A for negativo. Porque se A for negativo, você levou esse ponto aqui para a direita do eixo. E aí a região de convergência não vai incluir a origem. Entendeu? Sim. Todo mundo entendeu? Basta incluir a origem para ser estável, Stefano. Por quê? Porque a gente viu que um sistema LTI é estável quando a sua resposta ao impulso tem transformada de Fourier. Se a região de convergência da transformada de Laplace inclui a origem, quer dizer que o sinal tem transformada de Fourier. Porque a origem é o ponto sigma igual a zero. Então, onde a gente recupera a transformada de Fourier. Então, se alguém te der simplesmente a região de convergência da função de transferência do circuito, do sistema, você sabe se o sistema, se ele for LTI, claro, né? Porque se ele não for LTI, não tem nem resposta em frequência, nem função de transferência. Não tem. Se ele não for LTI, não tem aquela representação y igual a convolução de x com h, né? Então, tudo que a gente está falando só faz sentido para sistema LTI. Mas se você conhece a região de convergência da resposta ao impulso, da transformada de Laplace da resposta ao impulso, você sabe se ele é LTI ou não. Basta ver se ele cortou, se ele pegou a origem. Todo mundo entendeu? Professor, você pode falar de novo o gancho que faz entre estabilidade e essa parte aí de convergência? A gente viu no começo da aula que se a resposta ao impulso tem transformada de Fourier, ele é estável, correto? Certo. Dizer que tem transformada de Fourier é logicamente equivalente a dizer que a região de convergência da transformada de Laplace inclui o eixo vertical na origem. Correto? Ok. Não, se é ok, foi ok de quem... Não é que eu estou copiando, professor. Ah, tá. Professor, antes de você apagar, tem como a gente fazer essa análise olhando o sinal? Por exemplo, nesse caso que é fácil, que é o E, que está, tipo, visivelmente convergindo para o zero.
E aí, se fosse, tipo, o A positivo, ele estaria subindo e explodindo, assim. Isso. Aí a gente poderia fazer essa análise gráfica sem ter que fazer o gráfico da convergência aí, da seção de convergência? Eu vou só esperar eu ter certeza que eu finalizei a resposta do Thiago, já falo da sua, porque a resposta para a sua pergunta é praticamente o final da aula, entendeu, Giovanna? Ah, não, tá tudo certo. Então, Thiago, você entendeu a conexão? Então, eu falar que um sistema LTI é estável significa dizer que ele tem transformada de Laplace. Não. Suponha que A seja negativo. Qual que seria a região de convergência? Ela ia começar aqui e ia para a direita, certo? Sim. Se essa região de convergência que começa aqui e vai para a direita for da resposta ao impulso, esse sistema vai ser estável ou instável? Então, se eu tiver uma região de convergência que começa aqui e vai para a direita, essa aqui, começa aqui e vai para a direita, o A é negativo. Ele é estável ou instável? Estável. Mas ele tem transformada de Laplace. Ele não tem transformada de Fourier. É a transformada de Fourier que determina a estabilidade. E a transformada de Fourier está aqui, está na origem. É o sigma igual a zero. Qual a relação da transformada de Laplace com a estabilidade? É a mesma relação da transformada de Fourier. Se a transformada de Laplace, a região de convergência da transformada de Laplace, inclui a origem, Ah, tá. Entendi. quer dizer que tem transformada de Fourier, entendeu? Basta você ver se a região de convergência inclui a origem ou não. No primeiro exemplo, inclui. Nesse, não inclui. Entendeu, Thiago? Entendi. Então, Eduardo, a sua pergunta é logicamente equivalente à da Giovana, tá? Então, eu vou explicar qual que é a ideia aqui. Aqui, a gente usou um sistema bonitinho que era fácil de eu calcular a região de convergência, certo? Um decremento exponencial, que é o amortecimento, tá, Eduardo? E a gente viu que se ele é zero para valores de t negativo, sendo um decremento exponencial, ou se ele subir exponencialmente também, tanto faz, a região de convergência vai ser alguma coisa para o lado direito, correto? Foi isso que a gente viu agora, não foi? Então, a classe de sinais que é zero de um valor de t até o menos infinito, a gente chama de sinais do lado direito. Então, o sinal do lado direito, ele pode ser ilimitado para o lado direito. Ele pode ir embora ad infinito para o lado direito. Como ele iria se A fosse negativo? Se A fosse negativo, por exemplo, ele ia explodir aqui. Aliás, ele não ia começar em zero, né? Ele ia explodir, se A fosse negativo. Mas ele é um sinal do lado direito. O que a gente caracteriza como sinal do lado direito? O sinal que tem um começo, mas pode ser que ele não tenha fim. Se ele tem um começo, pode ser que o começo dele seja até na parte negativa. Ele é um sinal do lado direito. Mas de um valor do tempo para trás, ele é zero. Para ele poder ser caracterizado como sinal do lado direito. Entenderam a terminologia? Todo mundo entendeu, gente, a terminologia? Então, Eduardo, se o sinal começa, se ele tem começo, ele é um sinal do lado direito. Qual seria o T? Eu não entendi essa pergunta. Como assim, qual seria o T?
No caso, você falou que tem que ter um T no qual, antes dele, o sinal valia 0. Era isso? Isso, ou seja, esse T é o começo. Nesse exemplo, o T é a origem. Ele começou no tempo T igual a zero. Nesse, ele começou aqui. Até explodiu para o futuro. Ele não tem fim. Tá bom, entendi. Entendeu? Mas daqui para cá, ele é zero. Para ele poder ser classificado como sinal do lado direito. Eu já Então, ia sinal... perguntar, poxa, mas então, se eu continuar indo aí, não vai ter mais sinal, isso daí não é exponencial? Eu fiquei pensando assim, entendeu? Não, aí você usa a função step para definir. Entendeu? Então, todo sinal que tem função step com o de T positivo, ele é um sinal do lado direito, entendeu? Tá bom. Todo sinal do lado direito vai ter, ele pode ser representado como uma soma de várias exponenciais. Quando vocês vão calcular a transformada de Laplace inversa e quebram ela em polinômios, vocês estão exatamente identificando quais são as exponenciais. Então, essa história de a região de convergência começar num valor e ir até o infinito para a direita é uma característica de qualquer sinal do lado direito. Então, por exemplo, se eu tiver o sinal x de t igual a e elevado a menos 3t mais e elevado a menos 8t vezes u de t, o u de t me conta que é um sinal do lado direito. Qual vai ser a região de convergência desse sinal? Bom, se fosse só esse, ele ia começar em 3, começar em menos 3, e iria até infinito, certo? Se fosse só esse aqui, ele ia começar em menos 8 e iria até infinito. A região de convergência tem que convergir para os dois. Então, ela vai começar em menos 3 e vai até infinito. Então, a região de convergência desse sinal começa em menos 3 e vai para a direita. Então, todo sinal do lado direito tem região de convergência que começa aqui e vai até o infinito. Porque todo sinal do lado direito, mesmo se ele for um sinal doidão, ele pode ser decomposto como soma dessas exponenciais. Professor, você disse que o de T caracteriza o sinal do lado direito, mas e aquele lá que está depois do, quer dizer, antes Esse do... aqui, Isso. esse é só um U de T menos alguma coisa, menos um T tá. zero. Mas o T positivo caracteriza o sinal do lado direito, entendeu? Tá, entendi, obrigada. Pelas mesmas razões, você tem sinal do lado esquerdo. O sinal do lado esquerdo é o sinal que não tem começo, mas tem fim. Então, por exemplo, isso aqui é o sinal do lado esquerdo. Ele não tem começo. Ou esse sinal. Mas ele tem fim. Então, o sinal do lado esquerdo ele vai ser multiplicado por U de menos T. E a região de convergência dele vai ser algum ponto, tipo esse aqui, para a esquerda. Pela mesma razão. Só que agora, em vez de se integrar de zero a mais infinito, você vai integrar de menos infinito a zero. Então, você precisa que o argumento da exponencial seja com o sinal contrário. E aí, isso dá desse valor para trás. Nas notas de aula tá calculado, tá? Mas é a mesma lógica. Entenderam, gente? Então, o sinal do lado direito tem região de convergência de um ponto para a direita. Do lado esquerdo, do ponto não, de um plano para a direita e do lado esquerdo de um plano para a esquerda. Pode ser que eu tenha um sinal que seja uma mistura de sinais do lado direito com o lado esquerdo. Aí, a região de convergência tem que ser a intersecção. Por exemplo, se eu tenho um sinal cuja região de convergência está aqui, ele é um sinal que misturou o sinal do lado esquerdo com o sinal do lado direito. Vai ter um sinal do lado esquerdo cuja região de convergência começa aqui. Toda vez eu esqueço de tirar esse negócio, está agendado, eu esqueço de tirar. Ele começa aqui e termina lá no infinito. Aí tem um do lado direito que começa aqui e termina lá no infinito. Se você pegou um sinal que é uma composição dos dois, a região de convergência tem que pegar os dois. Entendeu? Então, ela é uma região finita aqui. Só essa região converge.
Ah, mas vamos supor que eu tenho um sinal do lado direito, que a região de convergência é essa aqui. Eu tenho um sinal do lado esquerdo, que a região de convergência é essa aqui. Se eu somar esses dois sinais, qual é a região de convergência? Se eu somar esses dois sinais? Não convir? Não Infinito? Nenhuma. Não tem intersecção, correto? Não Sim. converge. Esse é o sinal do inferno. Ele não tem nem transformado Laplace. Nossa, que horrível. Entenderam? É um sinal que explode para o futuro e para o passado. Entenderam, gente? É o Jair Bolsonaro dos sinais, esse aqui. Entenderam a ideia? Não resisti, viu, gente? Se tiver algum bolsonarista aí, meus pêsames, mas você merece ser zoado. Para finalizar a aula. Ah, sério, Thiago, você está falando que eu sou polêmico? Fiz uma piadinha política em um semestre inteiro? Então vamos lá, gente. Última informação do curso inteiro. Última informação do curso inteiro. Eu vou colocar duas regiões de convergência, tá? Então, essa região de convergência aqui representa um sinal. Essa aqui representa outro. Ok? Beleza. Entenderam, gente? Os bolsonaristas já passou a raiva, consegue concentrar de novo? Já podemos voltar para a aula? Então vamos lá. Antes os alunos que era petista me xingavam, que eu fazia piada com a Dilma, que eu não resistia. Agora são os bolsonaristas. Vamos ver quem vai ser o próximo. Os moristas. Talvez. Eu vou fazer duas perguntas. Não, talvez mais. Vamos supor que tudo que eu te conto tem dois sinais. O sinal A e o sinal B. E esse aqui tem... E os dois são respostas ao impulso, tá? Os dois são regiões de convergência da transformada de Laplace da resposta ao impulso. Entenderam o que está na lousa? Mas são sinais diferentes. São sinais diferentes. Tem o sinal A e tem o sinal B. Pergunta. E os dois são resposta ao impulso, tá? Pergunta. Qual sinal é físico? A ou B? Qual sinal representa um sistema físico? Qual sinal é a resposta ao impulso de um sistema físico?
Se chegaram à conclusão aí? Então, tá acabando a aula, eu tenho que explicar, então, né? Então, ó, qual é a característica de um sistema real, físico? Existe a parte imaginária? Não, não. Todo sinal físico tem uma característica, menos o Neymar. Causalidade, né? Então, se eu falei que isso aqui é a resposta é a transformada de Laplace da resposta ao impulso, é um sinal, se ele for físico, o impulso não é dado no tempo t igual a zero? Então, o h de t tem que começar em zero. Pode ser que ele vá para o futuro infinito, porque pode ser que ele seja instável, correto? Mas ele tem que começar em t igual a zero. Se ele tem valores para t negativo, ele não é físico. Então, necessariamente, ele tem que ser um sinal do lado direito. Se ele é um sinal do lado direito, ele tem essa região de convergência. Então, A representa a região de convergência de um sinal físico. Nesse exemplo, ele é físico, mas é instável. B não pode ser físico. Porque B é seria o sinal do lado esquerdo. O H de T não pode ser do lado esquerdo, porque você dá o impulso na origem, no tempo T igual a zero. Então ele responde no futuro, ele não responde no passado. Mesmo se você der o impulso no T menos 10, ele começa no menos 10 e vai até o infinito. Ou não, ou ele termina, mas ele tem um começo. Ele tem que ter um começo, que é a hora que você deu o impulso, para ele ser físico. Entenderam, gente? Todo mundo entendeu? Então, a região de convergência, ela carrega informação tanto da estabilidade como da fisicalidade do sistema. Você já sabe de antemão que a região de convergência de um sistema físico, a região de convergência da resposta ao impulso de um sistema LTI físico vai ser o lado direito. Ok? Isso quer dizer que o sigma nunca vai para o menos do infinito. A gente está falando da transformada de Laplace da resposta ao impulso, correto? Se você estiver falando da resposta ao impulso do sistema LTI físico, ele vai sempre ser de um lugar até infinito para a direita, mas ele nunca vai ser de um lugar para a esquerda. Entendi. Ele sempre vai ser um sinal do lado direito. Ele não pode envolver sinal do lado esquerdo. Ok, gente?
Se um sinal tem início e fim, Rafael, ele tem transformada de Fourier também, né? Ele pode... Se um sinal tem início e fim, a região de convergência pega todo o plano. Porque imagina, se um sinal começa e termina, a hora que você faz a integral, só se o sigma for para infinito. Perdão, professor, eu me expressei mal. A ideia era dizer que se a região de convergência ela tem um início, ou seja, ela tem essa característica de ela começa em algum lugar e ela vai para a direita, só que não é infinito, também é um sinal físico, ou só quando for infinito para a direita? Não, ele não pode ser físico, porque se a região de convergência... Você deve estar perguntando o seguinte, vamos supor que ele tem uma região de convergência assim, né? Sim. Essa região de convergência, ela é a combinação de um sinal que é da direita, para o infinito, com um sinal que é para a esquerda, correto? Uhum. Então, essa parte aqui não pode fazer parte de um sinal físico, entendeu? Entendi. Ele teria uma parte dele que seria não física. Entendi. Obrigado, professor. Então, ele não pode terminar, não. Ele tem que ir embora. Esse aqui é um exemplo de um sinal físico. Não é o sinal que é físico, tá, gente? É o sistema que é físico. O sinal representa um sistema físico. O sistema é físico e estável, porque agora pegou a origem. Entendeu? Mas na maior parte dos casos, se o sistema for bem comportado, por exemplo, se H de T for assim, ele começa e termina, aí a região de convergência é o todo. Aí é tudo. É tudo. Só para o sigma indo para menos infinito, ou para mais infinito, é que não vai convergir. Por quê? Porque o sinal é limitado, né? Ele não explode. Entendeu, gente? Nesse caso limitado, mesmo tomando o plano todo, ele é físico também, ou não? Ele é, e é o mais comum, é o caso mais comum. Sim, não, é porque por ele tomar o plano todo, ele não teria um início na região de Mas aí convergência, tudo certo? bem. Tudo bem. Então tudo bem. Desde Beleza. que ele não tenha fim do outro lado. Ok. Entendeu? Obrigado, professor. Todo mundo entendeu? Certo? Então esse é o caso mais simples, né? Mas esse caso tem transformada de Fourier. Geralmente a gente vai trabalhar com a transformada de Fourier. Nós vamos pegar o saco aqui do sigma igual a zero. Bom, gente, então nós conseguimos terminar a aula. Terminamos o curso com um pouquinho de polêmica para dar uma pimentada aí, para vocês acordarem. Fica bravo comigo, tá, gente? Eu às vezes fico entediado, tenho que fazer alguma piadinha. Mas não tem polêmica, professor. Todo mundo concorda com o que eu falei? Não, gente, vocês precisam de ver o tanto que eu apanhava dos alunos. Deixa eu parar a gravação aqui para contar meus podres. Acabou o curso, povo do YouTube, tá?